Vamos falar com o Valdir Lolli? Isso mesmo. Por que nós trouxemos hoje o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Camboriú aqui? Porque o MP, não é, Moisés, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na composição do Conselho Municipal de Educação de Balneário Camboriú, o CONSEMI. Verdade. A investigação foi aberta após a representação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui da cidade, que aponta posse irregular de conselheiros, ausência de transparência e até ambiente de coação dentro do órgão, Adilson. Segundo o sindicato, pelo menos 6 nomeações teriam ocorrido fora das regras previstas em lei, o que pode tornar nulas todas as decisões tomadas pelo Conselho. Se comprovado, né? Claro. E o Lolli vai conversar com a gente porque quais foram as principais irregularidades identificadas pelo sindicato. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. Moisés. A equipe Moisés, a Camila, né? Toda a equipe aqui da Rádio Menino, TV Mocinha. Exatamente, nós estamos aqui para conversar sobre a situação, né, do CONSEMI de Balneário Camboriú. O que acontece? Primeiramente dizer que o CONSEMI é um assunto bastante técnico, né? Então, o que é o CONSEMI? O CONSEMI é estruturado a partir da Constituição Federal, artigo 212, né? Passa pela LDB e na legislação municipal. É o órgão que por ali passa as principais motivos, principais matérias sobre a educação da rede municipal de Balneário Camboriú, rede pública e rede privada. Posso dar um exemplo, por exemplo, o calendário escolar, o professor está lá na sala de aula, não sabe por que foi estabelecido o calendário daquela forma que ele tem que cumprir. Passou pelo CONSEMI. A questão do voucher é discutido no CONSEMI, a estrutura da educação, né? Os convênios, escola cívico-militar, tudo isso passa pelo CONSEMI. Então o CONSEMI, ele define políticas públicas importantíssimas para a cidade. E para todas as cidades obrigatoriamente tem o CONSEMI. Inclusive o Fundeb, o recurso do Fundeb passa pelo CONSEMI, é fiscalizado. O CONSEMI é um órgão deliberativo que discute essas políticas públicas de Balneário Camboriú. Quantas pessoas fazem parte do CONSEMI? São 19 conselheiros. 19. Eles são escolhidos de que forma e de quanto em quanto tempo? O mandato é 4 anos, né? E eles são escolhidos pela sociedade civil organizada. O município indica vários membros, conforme tem uma lei municipal que define quem indica quem. Então, cabe ao sindicato, eu vou me ater mais à questão do sindicato. Ao sindicato, cabe indicar, por meio de eleição, os membros que representam a educação infantil, ensino fundamental, o EJA, os especialistas da educação, os técnicos da educação são eleitos por meio do sindicato, porque a lei assim diz, né? O sindicato, o CONSEMI oficia o sindicato, vai vencer o mandato tal, ou vagou o cargo tal. Se foi a entidade, o sindicato, o Sisenbeck que indicou, cabe a ele organizar outra eleição. Por exemplo, se for um membro do prefeito, que o prefeito indicou, ele substitui. Aí eles indicam, não tem eleição. Não, o prefeito indica direto. Mas, por exemplo, tem o representante dos pais. Os pais indicam o representante dos pais no conselho, né? Então aí faltou o representante dos pais, eles indicam. O que aconteceu? Onde é que está a irregularidade? Pois é, eu ia perguntar isso. Como é que surgiu, né, essa pulguinha atrás da orelha? Lá? A irregularidade surgiu a partir de que um membro titular renunciou o cargo. Renunciou, vagou, assumiu. Porque na eleição, é preciso dizer que a eleição elege titular e suplente. Tá. O titular faltou, convoca o suplente. Faltou o titular, pediu para sair ou renunciou, né? Assumiu o suplente. Foi o caso. O titular saiu, assumiu o suplente. A suplente, a professora estadual e municipal, pegou a direção estadual, afastou-se também. O CONSEMI, o que teria que fazer? Oficia o sindicato para eleger um novo membro. Um novo membro, terceiro membro. Exato. Seria, né? Nova eleição. Nova eleição. Nós, como havia já assumido o suplente, então teria que eleger um novo titular, novo suplente, para completar o mandato. O que aconteceu?
Aí que está a questão que tem que ser apurada a partir de agora. O sindicato percebeu que foi chamado, foi empossado, foi dado posse para uma conselheira que participou do processo eleitoral, porém não foi eleita. Não foi eleita. Não foi eleita. E... uma situação, né? Uma situação, e aí, por exemplo, nesse caso tinha saído o titular e suplente, aí eles deram posse para uma conselheira não eleita e chamaram uma que nem do processo eleitoral participou. Para ser suplente. Para ser suplente, exatamente. E justamente essa ata... Quem fez isso foi a prefeitura. Não foi a prefeitura, não? Foi o Consemi. O Consemi. Foi o Consemi com os membros que restaram, certo. Eles deliberam, né? Tem um coordenador do Consemi que deveria oficiar o sindicato para fazer nova eleição. O que ele fez? Não sei a que cargas d'água, eles têm que explicar agora para o Ministério Público, para a Prefeitura. Fizeram uma nova eleição, fizeram uma ata e deram posse para essas pessoas. E todos os membros que estavam lá concordaram, então. Exatamente. Sem o sindicato saber. Sim, o sindicato não tem, nós não participamos. Nós fizemos a eleição, mas nós não temos membro no conselho. Mas nós somos fiscal nato, nós fiscalizamos os principais atos do conselho, né? Os principais atos do Consemi, ele repercute na educação de modo geral. E, de certa forma, o sindicato sempre vai ficar sabendo, né? Então, a gente atua na fiscalização. Além disso, teve outros cargos vagos que também foram dados posse para pessoas não eleitas. Na verdade, são 5 membros, o decreto 13.000... Então, são 5 situações, São 5 situações. Não é uma. O decreto 13.041 de 2026, eu acho que é de quinta ou sexta-feira passada, da Prefeitura, ela destitui 5 membros do Conselho, do Consemi que estavam atuando irregularmente. Que foram esses chamados, sem Exatamente, sem ter passado pelo processo democrático, seja do sindicato ou seja das demais entidades. Então, o que o sindicato, quando percebeu isso, nós noticiamos o promotor, primeiramente a Prefeitura, depois o promotor, a Prefeitura encaminhou para a Procuradoria, tem um parecer da Procuradoria Jurídica constatando a irregularidade. A Prefeitura fez o certo. Fez certo. Baixou o decreto para retirar as pessoas. Inclusive tornou nula já essa nomeação. Exatamente. Já é nula. E o Ministério Público, ele instaurou primeiramente uma notícia de fato, porém viu que efetivamente havia irregularidade e agora instaurou um inquérito civil público, né? E que nós esperamos que seja apurado justamente o que vocês me perguntaram no início. Onde é que foi? Quem foi os membros que promoveram essa eleição? Como é que foi chamado essas pessoas? É isso que tem que ser apurado. E durante essa apuração, o sindicato vai organizar outra eleição? O Consemi agora ele tem que ser regularizado, é um órgão que se reúne mensalmente, né? Então, o sindicato está aguardando o ofício da Prefeitura, do Consemi, né? E o Consemi é um órgão colegiado, deliberativo, que tem uma coordenação vinculada à Prefeitura. Então, nós estamos aguardando esse chamado, digamos, esse ofício, dizendo, o sindicato tem que eleger membro tal, representante da categoria X. O sindicato promove uma eleição para suprir essa deficiência, né? E reorganizar o conselho. Porque a Prefeitura tem que ter esse conselho em pleno funcionamento, não tem como ficar sem. Além do mais, dentro desse Consemi, existia assim, situações de falta de transparência. Eu posso citar a falta de transparência. O Consemi tem que divulgar as atas no site, né? A ata número 1 de 2024, que é justamente essa que aconteceu, as irregularidades, não está no site. Essa foi uma reunião às escuras, então. Pode-se dizer bem isso. Assim, esse é o termo correto. Aí a próxima ata que surgiu, que está no site, já aparece com essa composição com membros irregulares. Aí foi o que chamou a atenção do sindicato. Exatamente. Outra coisa, nós temos uma conselheira que pediu para sair, renunciou ao mandato devido a pressões do colegiado do Consemi. Acredito que não todos os membros, mas boa parte deles, porque o Consemi é um órgão voluntário, ele não é remunerado. Então você participa, colabora, mas também não quer ter problema no dia a dia. Você tem que ir lá expressar o teu sentimento, as tuas ideias, né? Fazer a tua defesa e é isso aí. É registrado nas atas, né?
que a decisão é democraticamente pela maioria. Agora, você ser ameaçado de processo, disso, daquilo, de delegacia, você pode não ter essa disposição de enfrentar isso, né? Então, deixar bem claro essas situações. E o que o sindicato busca? Nós buscamos que seja apurado efetivamente o momento que aconteceu essa irregularidade, o porquê delas e também as consequências desses atos, desses conselheiros que atuaram irregularmente, como ficará as questões das decisões tomadas, né? Isso é uma questão que não cabe ao sindicato, nós fizemos a denúncia, isso cabe à prefeitura, cabe ao Ministério Público, né? Que são órgãos de fiscalização, né? O sindicato fez a parte dela, a partir do momento que nós fomos notificados agora, vamos promover nova eleição. Pois é, já tem alguma data prevista ou ainda não? Porque agora tem esse diálogo com a prefeitura, com o conselho e sindicato para promover essa nova eleição. Pelo decreto que foi o decreto 13.041, a prefeitura também, após essa posse dos conselheiros regulares, o conselho elegeu nova direção, a mesa diretora, digamos, presidente, vice e secretário-geral. E justamente a conselheira que veio sem ser eleita, foi eleita presidente do conselho. Foi a Daiane? Isso. A Daiane está aqui. Isso, Ela quer falar, inclusive. Daiane Exatamente. Marcelai. Ela não foi eleita e, após essa eleição, ela foi eleita membro. Então, esses atos o sindicato vai cobrar da prefeitura, vai cobrar do Ministério Público, né? No bom sentido, cobrar, porque nós temos certeza que serão apurados, e as responsabilidades têm que ser apuradas. A Daiane quer se pronunciar, porque ela, né, diz aqui que todas as atas foram publicadas, as reuniões são públicas, qualquer pessoa pode e deve participar, ela foi destituída pelo decreto. Aliás, dizer para a Daiane que as reuniões, quando ela era presidente, ela não permitia. A reunião do Consem é igual a reunião da Câmara de Vereadores. Qualquer um pode ir lá participar, gravar, bater foto, fazer o que quiser. E a conselheira que pediu, já que ela está ouvindo, a conselheira que pediu, renunciou ao cargo, foi justamente porque a Daiane botou em deliberação do conselho que não poderia gravar, bater foto, essas coisas assim. Então, essa falta de transparência, as ameaças vinham inclusive dela. Você se importa se ela falar? Não, nenhum. Vamos ouvir ela? Nenhum. Né? Não me importo, não. Atende o telefone, por favor, Daiane, que a Camille está ligando aí, né? Pra gente também ouvir o outro lado já, imediato, né? Pra gente botar em discussão. Não tem problema nenhum. Isso, segura aí, Loli. 7h43, né? E a Camille está tentando falar com ela, a gente vai fazer o recadinho da Oral Sim, vamos fazer um break, vamos falar do Forte, a gente já volta com esse assunto aí. Primeiro, Oral Sim. Você que deseja mudar de vida, escuta a dica da especialista. A sua dentadura está te incomodando? Não consegue comer direito e não tem confiança para sorrir? A prótese protocolo é uma opção para acabar com esse problema e melhorar a sua qualidade de vida. Ela é fixada por meio de implantes dentários que devolvem a firmeza na mastigação e um sorriso completo e alinhado. Na Oral Sim, você tem atendimento especializado e a melhor tecnologia para ter seus dentes fixos de volta com total segurança. Agende uma avaliação agora e renove o seu sorriso com a Oral Sim. Vamos falar do Forte também, Moisés? Vamos lá, porque tem promoções hoje e amanhã. Milho verde a unidade, berinjela o quilo 98 centavos, banana caturra e limão Tahiti o quilo 2,68. Batata lavada e cebola o quilo 1,98. Maçã nacional o quilo 7,98. E tem o café Três Corações tradicional e extra forte de meio quilo 24,98. Tudo isso no Forte Atacadista, porque aqui é mais barato. 7:15, o assunto já continua, a gente tem que fazer um intervalo e voltamos.
na menina. De volta o Bote a Boca no Trombone. Nós estamos conversando com o Valdir Lolli, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Camboriú. O assunto é o CONSEMI, né? O Conselho Municipal de Educação de Balneário Camboriú. O Ministério Público entrou nessa investigação, decreto que destituiu algumas pessoas que, segundo ouvimos, que segundo o Lolli, foram colocadas de forma irregular. Bom, a Daiane Marcelai, que é professora, é uma dessas pessoas que foi destituída. E como a gente está ouvindo o Lolli, a gente vai abrir o espaço também para a versão da Daiane. Bom dia. Olá, bom dia, Dilson, bom dia, Moisés, bom dia, Lolli, bom dia aos telespectadores. Pois é, escutando aqui e tentando acompanhar. O doutor Lolli fez algumas falas, eu não vou, talvez depende do tempo, posso conseguir discutir algumas, mas eu penso que o essencial é a seguinte, né? Em 2022, eu participei do pleito eleitoral para representar a EJA no CONSEMI, né? Fiquei em terceiro lugar, e assim como várias pessoas, né, de processo, como o Dr. Lolli explicou, ele é feito por segmento, né? Então, tem cadeira da EJA, do ensino fundamental, da educação infantil e educação especial, enfim. E aí é feito um pleito, uma organização, uma classificação, né, onde as pessoas que participaram e o número de votos que cada uma teve. Enfim, lá em 2024, então, o presidente do conselho era o presidente, o Daniel Lima, era o presidente do conselho. E naquele momento, o entendimento do conselho foi que seria adequado chamar as pessoas que ficaram em terceiro lugar, seguindo uma ideia, Dilson, de suplência, vamos dizer assim, né? E assim foi feito, né? De uma terceira suplente, no caso, o segundo suplente, né? Porque saindo quem estava na vaga, quem assumiria a primeira suplência. Não assumindo, entraria a terceira suplência. Isso, perfeito. Essa foi a ideia usada no CONSEMI lá em 2022, tá? Que eu não estava, porque daí a partir desse momento eu entro, né? E isso foi feito. E aí é feita uma eleição, né, da mesa diretora, e eu assumo como presidente do conselho naquela reunião, né? Então, isso ocorreu. Todos os componentes da representação, vamos dizer assim, das outras cadeiras, todos eram os titulares e suplentes, não haviam feito ainda, não havia aberto vacância ainda. Então, somente a professora Daiane, representante da EJA, que estava como terceiro lugar, né? O senhor Lolli fala da minha suplência, realmente, o caso quando essa pessoa estava errado, a secretária do conselho naquela situação entrou em contato diretamente com a escola, e nós temos a documentação toda comprobatória que ela não entrou em contato com o órgão sindical, tá? E aí foi organizada uma escolha diretamente na escola em dezembro de 2022, o que foi errado, e a professora renunciou, né, porque chegou essa provocação ao Conselho Municipal de Educação, e o entendimento é, se está errado, deve ser organizado, e isso foi feito, tá? Ano passado, eu acho no final do ano que chegou a situação para a gente, tá? A professora renunciou, tá? E aí, no ano passado, houveram outras vacâncias, né, de outros cargos, assim como o Dr. Lolli falou, que as pessoas saem, e continuamos a fazer a mesma lógica dos outros anos. O primeiro saiu, o segundo, vamos dizer, assume a titularidade e chama o terceiro e o quarto, enfim, né? Daí a quantidade de pessoas que têm a suplência. E é aí que houve, vamos dizer assim, um entendimento diverso, porque é uma definição, Adilson, do Daiane, peraí, deixa a gente entender um pouquinho aqui, para o ouvinte também não ficar confuso. Então, essa atitude que foi tomada agora, né, que você foi colocada ali, né, como conselheira, fez parte, que agora foi destituída, isso já aconteceu em outros anos e ninguém baixou decreto retirando essas pessoas. Agora, este ano, estão retirando. Estamos entendendo desta forma, e o Lolli está aqui, no meu lado aqui também, na nossa frente,
para concordar ou não, enfim, estava sendo feito dessa forma e agora não pode? Como é que é? É legal ou não é? Então, Loli, sempre foi feito dessa forma, né? O histórico do Consemi tá isso, né? Está havendo um entendimento. Melhora a tua posição só um pouquinho, por favor, Daiane. A pergunta é a seguinte, Adilson e Loli e Daiane. Ela foi eleita em 2022 ou não? Essa é a pergunta. Exato. Se ela não foi eleita, ela, como qualquer outra pessoa, se não foi eleita, não tem o direito. Mas estavam adotando os critérios lá naqueles anos anteriores? Ou não, Loli? Por favor, por favor. Deixar bem claro para a Daiane, para todos os ouvintes e principalmente para os professores da educação de Balneário Camboriú, pública e privada, né? Porque o Consemi dita políticas públicas da educação para toda a rede municipal de ensino, pública e privada. Deixar bem claro que a lei municipal, quando a Daiane fala prática passada, ela deve comprovar, né? Primeiro que eu desconheço essa prática. Me parece mais uma assertiva, uma motivação dela para arranjar uma desculpa. Na verdade, eu desconheço em outros mandatos essa prática, né? A prática sempre foi, a Rita, que era diretora do Consemi, sempre oficiou o sindicato quando havia cargo vago. A partir de 2023, 2022, que começou essa prática aí. Deixar bem claro que a lei municipal define eleito, titular e suplente. Deixar bem claro uma questão aqui que define tudo, Adilson. No ofício que está no Consemi, que está no sindicato, o sindicato oficiou o Consemi relativamente aos membros que nós elegemos, que incumbe a nós eleger, o Sisenbeck, foi um ofício dizendo o nome do titular eleito, o nome do suplente eleito e o nome dos que participaram, inclusive a Daiane, estou falando ao vivo para ela, que no ofício que está no Consemi, que ela conhece, o nome dela está não eleito. Então não tem que arrumar desculpa, não tem que puxar a prática disso e daquilo, porque tem que deixar bem claro isso. Isso está no ofício não eleito. Como é que tu vai, uma prática... Não tem prática. Então quer dizer o seguinte, Adilson, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, uma prática errada pode... Se fosse o caso. Então se tem uma prática errada, eu posso continuar? Então se eu roubei uma vez, estava errado, eu posso continuar roubando? Eu entendi então, que era feito e estava errado lá atrás. Não era feito, não procede essa argumentação é falsa. Para você, basta pegar e comprovar. E se fizer algum dia, foi errado. A lei tem que seguir a lei. Como eu citei, o Consemi é estruturado a partir da Constituição Federal, a partir da LDB, é um órgão fundamental que define políticas públicas de Balneário Camboriú, é um órgão democrático da educação. É dessa forma que a sociedade civil participa, né? Como é que eu vou, veja bem, como é que eu vou, se a estruturação do Consemi está errada, daí para frente, o que eu vou esperar de um processo educacional, né? Então, é mentira que chamar o terceiro suplente, porque no ofício é bem claro, elege suplente, titular e suplente, e os demais não foram eleitos. Não teria motivo nenhum, e mais, para chamar esse suplente. E mais, a questão de chamar, disso, daquilo, eu pergunto para a Daiane, e quando nós levantamos a questão e oficiamos o Consemi? Viu, Deus? Nós oficiamos o Consemi também. Ela era a presidente, ela recebeu o nosso ofício, e sabe o que ela disse? Ela disse que estava certo, uma decisão bem curtinha, bem enxuta, e disse que estava correto. Então é má fé, a continuidade. Se um momento acharam que era isso, quando o sindicato denunciou, deveriam ter feito como a conselheira que pediu para sair e renunciou. Deveriam todos ter feito isso, aí nós poderíamos falar, olha, realmente pensava que estava errado, a partir do parecer da Procuradoria, olha, realmente não pensava, mas não é assim, como nós somos de boa fé, nós vamos renunciar. Deixa eu ouvir não ela foi de isso novo. que aconteceu. Deixa eu ouvir ela de novo, porque daqui a pouco a gente vai ouvir o Índio também. O Índio que está como secretário de Educação interino aqui em Balneário Camboriú. Daiane, você ainda
tem um tempinho para se manifestar em relação ao que você comentou e o que o Lore agora replicou, no caso. Adilson, assim, ó, eu não vou entrar numa celeuma de ser bater boca, né? Sou professora, trabalho há 25 anos na rede pública, eu não estou aqui para bater boca, eu estou aqui para esclarecer e trazer o que ocorreu. Eu não falto com a verdade, tudo que eu falo aqui tem comprovação, né? Então, de forma alguma, eu falto com a verdade. O que eu estou dizendo que o movimento que ocorreu foi esse. Houve o entendimento agora que os terceiros lugares, os quartos lugares não poderiam ocorrer. E aí, a partir disso, foi feita a destituição, né, o cancelamento, enfim. E o fato é esse. E aí o órgão sindical vai organizar novamente o pleito, as pessoas vão se candidatar. É importantíssima a participação dos professores que atuam na rede pública. Houve um tempo em Balneário Camboriú, no Conselho, em que as representações de professores não eram de professores, eram de cargos indicados pelo governo, e isso não pode ocorrer. Hoje, todos que estão atuando nas cadeiras estão atuando diretamente nas representações. Então, isso é essencial nós falarmos aqui, né? Ótimo, houve um entendimento, a prefeitura baixou o decreto e retirou os terceiros lugares. Ok, foi um entendimento, eu não estou aqui para debater o decreto, Adilson, tá? É certo, vai ser refeito, perfeito. O que eu estou aqui para colocar a situação é que ninguém tomou o lugar da sorrateira, ninguém fez documento falso, de forma alguma não houve má fé de nenhuma parte, nem do presidente Daniel, quando me nomeou, e nem das outras pessoas quando assumiram agora as vacâncias. É isso que tem que estar claro aqui para as pessoas que nos ouvem. Ninguém aqui é bandido. Nós somos professores e professoras especialistas que atuamos na educação básica e queremos o melhor para o nosso município. Perfeito. A questão é, assim, bom, resumindo é isso, Adilson, assim, tem mais situações que a gente pode conversar, mas daí é específica do conselho. A questão é, ok, os terceiros lugares não podem? Não podem. A prefeitura baixou um decreto e retirou as pessoas, perfeito, ótimo. Agora o órgão sindical organiza o pleito e as pessoas se candidatam para participar, porque lá sim são discutidas as políticas públicas que vão envolver o meu trabalho, o trabalho das minhas colegas na escola. Seria isso, Adilson, tá? Mas eu sigo à disposição e reafirmando, eu não falto com a verdade. Tudo que eu falo aqui, eu falo e comprovo quando necessário. Muito obrigado, Daiane Masselai, professora, então, né, trazendo a sua posição. Mas o Índio, que é o secretário atual, mesmo que interino, né, mas está à frente até o dia 9, até a professora Zélia assumir, também enviou um áudio para nós aqui sobre este assunto. Vamos acompanhar. Bom dia, Adilson. Bom dia, Moisés. Bom dia aos ouvintes da Rádio Menina. Estou aqui acompanhando o debate sobre as últimas eleições para o Consem e gostaria tão somente de expressar a posição do governo municipal. Essa eleição não foi feita durante o governo da prefeita Juliana Pavan. Ao tomar posse, a prefeita deu continuidade ao processo de eventuais substituições do Consem na lógica daquilo que a presidência do Conselho e a assessoria executiva nos encaminhavam, naturalmente pautando o trabalho pela boa-fé e pelo cumprimento do rito. Após a denúncia feita pelo sindicato, o município deu todo o prazo possível para que o conselho pudesse apresentar a sua defesa, explicar, né, nos autos do processo a justificativa para a tomada de decisão. Porém, no dia 20 de fevereiro, o promotor converteu uma notícia de fato em um inquérito civil. Então, o nosso intuito é o de resolver. Foram apontados aí elementos que, de forma definitiva, caracterizam que houve, sim, né, um erro processual, ou seja, né, a professora Daiane Masselai pode fazer uma ginástica falando, né, que sempre foi feita assim, mas o fato concreto, na ata da eleição de 2022, ela aparecia como não eleita. Está lá na ata final do escrutínio. Ora, se eu não fui eleito, mesmo que me convoquem, eu não posso tomar posse. Né? Acho que é um conceito básico para quem defende a democracia, a legalidade. Então, o nosso objetivo é resolver, não é ficar criando celeuma. Vai ser feita agora uma nova eleição.
objetivamos que o inquérito seja arquivado e que o Conselho possa seguir cumprindo o seu papel, que é de relevante interesse público. Ok? Muito obrigado, bom dia a todos. Muito bem, tá aí, né? Então, estamos fechando, né, esse debate que vai continuar, obviamente, mas esclarecendo para o ouvinte, que às vezes o ouvinte fica perdido, tá, mas e aí quem que tá certo, quem que tá errado afinal, né? Então, tem que se fazer uma nova eleição. Exatamente. Bom, acredito que a investigação já avançou dentro do Ministério Público. Se o Ministério Público instaurou um inquérito civil público, como eu afirmei, e o Índio afirmou, é porque ele constatou alguma irregularidade, né? E eu só discordo um pouquinho da conversa final do Índio, né, que o inquérito deva ser arquivado. Nós entendemos, o sindicato entende que ele não deve ser arquivado. Se houve uma irregularidade, tem que ser comprovada. Para apurar essas irregularidades. Para que isso não se repita. Para que isso não se repita. No mais, o Índio foi feliz, né? É o que o sindicato está dentro do que o sindicato notificou, né? Realmente, você já falou tudo aqui. O Índio também falou. No ofício que o sindicato mandou na ata, ela consta como não eleita. Então, a má-fé dela está caracterizada ali. E as explicações que ela tem que dar, eu quero deixar aqui no ar, ela deve estar escutando, todos os demais membros, no inquérito civil público para o Ministério Público. Não precisa explicar para o sindicato. É lá que eles têm que explicar a forma que eles tomaram posse no Conselho. Ok? É isso que o sindicato tem a dizer. E nós queremos que o CONSEMI seja um órgão democrático, participativo, e que todos possam ir lá assistir, gravar e expressar o seu sentimento, né? Essa participação popular deve se resumir no que o Conselho define, mas deve ser de portas abertas e não essa falta de transparência que estava lá dentro. Obrigado, Valdir Lolli, presidente do CISEMBEC, o Sindicato dos Servidores Públicos de Balneário Camboriú. Obrigado. Eu agradeço, né? Agradeço esse espaço democrático que vocês sempre dedicam ao sindicato, extensivamente a todos os servidores públicos de Balneário Camboriú. Um bom dia a todos vocês, que Deus proteja todos nós.